todos. Rogamos a Deus que nos ajude hoje a sairmos daqui encorajados, a viver cada vez melhor, segundo a vontade de Deus. O sermão de hoje vai ser um pouco diferente. Eu gostaria de encorajar que todos saiam daqui e leiam, então, o livro de Hebreus. Quando chegarem em casa, quando tiver tempo, leiam o livro de Hebreus. E é bom ler de uma vez só, se puder. Ser fiel, independente das situações, é o tema que eu fui dado. E realmente é um tema extremamente importante e às vezes um pouco difícil de fazer. Mas Deus está conosco e nos dá as condições. Mas o que quer dizer ser fiel a Deus? Quer dizer cumprir todas as obrigações e compromissos que assumimos com Ele. Honrar, obedecer, fazer o que Ele quer, fazer Ele feliz, desejar o bem dEle e não o nosso, fazer o que é certo, pensar no bem dos outros acima do nosso. Quer dizer ser como Cristo, Porque foi exatamente isso que Jesus fez quando Ele estava aqui na terra. Eu comecei a pensar, quando eu vi esse tema, faz algumas semanas, em quais as coisas que a gente passa, quais as coisas que nós experimentamos que às vezes nos desanimam. E por isso, então, algumas pessoas, alguns irmãos ficam fracos e alguns irmãos até caem da fé. Eu fiz uma listinha, assim, de coisas que eu já vi na minha vida e na vida dos outros, porque sendo um dos pastores, sendo um irmão que acompanha as pessoas, a gente vê muitas coisas que causam as pessoas a ficarem fracas. Primeiro é apatia. Começar a não importar tanto, Preguiça. Dificuldades financeiras. Problemas de saúde pessoal ou de entes queridos, especialmente dificuldades prolongadas. E toda vez que eu vou lá no meu cirurgião, ele me diz: Edson, é incrível como você sempre está para cima. Sempre melhor do que da outra vez. Dou glória ao eterno Deus por isso. Porque Ele me dá esperança. E se eu não melhorar mais fisicamente, ainda tenho o Espírito de Deus na minha vida e eu tenho uma promessa que Ele vai cumprir para mim. A morte também de entes queridos. Tem pessoas que não estão aqui hoje, porque ainda estão abatidas por causa de morte dos seus entes queridos. Decisões más que nós tomamos. Dificuldades de relacionamento, ou entre irmãos, ou entre o casal, pais e filhos, outros amigos, Filhos rebeldes. Quase toda família que tem mais que 3 ou 4, na família, encontra algum filho assim. Pode ser um cônjuge infiel,
que leva alguém a cair da fé. Ou então infidelidade ao seu cônjuge. A perseguição de vários tipos, tentações que continuam a nos desanimar, falta de visão, falta de poder ver além daquilo que estamos passando e pensando, sentindo na hora, falta de dedicação a Deus, baixa autoestima, que eu sofro até hoje, acredite se quiser, baixa autoestima, não reconhecer o nosso lugar, ou a importância de nosso lugar no corpo de Cristo. Ou não gostar da igreja do jeito que ela é. Ou às vezes injustiça. Quando somos injustiçados, fica difícil a gente aceitar. Mas nem por isso que deveríamos cair da fé. Mas não são somente as coisas tipo negativas que às vezes nos levam a desanimar e cair da fé. Podem ser dias abençoados que a pessoa começa a pensar: olha o que eu fiz, olha o que eu consegui, sem reconhecer de onde vieram as bênçãos, as riquezas e prosperidade. Começa a ver mais o dinheiro do que a Deus. Não só tendo, mas olhando, querendo, procurando ter mais dinheiro. Tem alguns irmãos que, não, eu tenho que trabalhar no domingo, tenho que trabalhar 7 dias por semana, tenho que... Peraí, Deus deve ter primeiro lugar na nossa vida. Grandes habilidades que Deus nos deu. Alguns irmãos que são bem abençoados começam a sentir cheio de si. Ou então o sentimento de autossuficiência, achar que não precisa de Deus, que pode tudo sozinho. Ah, não, mas eu consigo, eu não preciso dele. Talvez seja um pensamento, um sentimento, né, lá no fundo da mente. Mas, irmãos, não importa quem que seja, todos nós precisamos de Deus a todo momento e Ele merece a nossa fidelidade. Ele merece. Não importa o tamanho da sua dificuldade. Alguém já teve igual ou maior dificuldade que você e venceu espiritualmente. Não estou dizendo que venceu aquela dificuldade, porque, né, vários irmãos e irmãs recentemente já morreram de uma dificuldade física. E alguns, né, já sofreram muitas dificuldades de muitos tipos. Continuam com aquela dificuldade na vida, mas espiritualmente estão bem. Talvez a nossa atitude para com as dificuldades deva ser transformada. Talvez a nossa atitude para com as dificuldades deva ser transformada. Entendeu? Será que nós já pensamos em agradecer a Deus por nossos problemas? Eu agradeço. Agradeço a Deus que eu fiquei daquele jeito e que Ele me levantou e que hoje estou do jeito que estou. Eu ainda acredito que eu vou andar normalmente, se for da vontade dEle, pelo poder dEle, vou conseguir. Mas isso acontecendo ou não, estou bem, espiritualmente. Se eu tivesse ficado deitado naquela cama pelo resto da vida, oi nosso irmão Ademã,
Vocês que conhecem. Esse irmão é maravilhoso. A família dele é maravilhosa. E ele não consegue fazer muitas coisas que a pessoa normal pode fazer. Tudo por causa de um acidente que ele sofreu. E então o tratamento médico depois que não deu certo. Não estou falando de pedir a Deus mais dificuldades, não. E problemas. Mas quero dizer sim, agradecer a Deus que Ele está nos permitindo passar por essas coisas, pedir-lhe a força para suportá-las e a coragem de vê-las como formas de crescer. Porque é pelas dificuldades que nós crescemos. O exemplo de Jesus é um grande exemplo. Jesus sofreu muito ao longo da vida dele, porque ele quis obedecer ao Pai. Ele acabou morrendo a morte pior que existe, sabendo, desde o princípio, exatamente quando, como, onde, por quem, etc. E isto para salvar você e a mim. João 6 e versículo 64. João 6, 64. Diz claramente que Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Mas ainda assim, ele escolheu Judas, aquele que o traiu, para ser um dos seus apóstolos. Eu acredito, uma coisa dentro de mim, que foi uma das grandes razões que ele ficou a noite toda, antes de escolher seus apóstolos, ficou lá em oração, lá no monte, falando com o Pai. Ô Pai, eu sei que esse cara vai me entregar, eu vou morrer nas mãos dele, mas o Senhor quer que eu escolha ele? Ele também sofreu, ele também teve os mesmos sentimentos que nós. Imagine vocês sabendo exatamente qual a pessoa, qual o momento, como que você iria morrer. A morte dele foi programada desde a eternidade. E ele foi fiel ao plano do Pai, independente das situações e dos sofrimentos que ele passou. Jesus nunca pecou. Com todas as dificuldades que ele passou, mais que qualquer um de nós poderia passar. E ele ficou fiel. Quando Jesus estava se aproximando da morte, ele disse em João 12 e versículo 27. João 12, 27. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Eu vim para o mundo para morrer por vocês. Então agora eu vou pedir para o Pai me salvar desta hora? Não. É da vontade dele que aconteça. Vai acontecer exatamente como ele quis. E então, a nossa leitura de Apocalipse 2, versículos 10 e 11, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Pulando para 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Podemos sofrer qualquer coisa aqui nessa terra, mas quando passarmos daqui, não vamos sofrer da segunda morte, a eternidade no inferno, se nós vivemos do jeito que Deus quer. A nossa entrada no céu foi planejada desde a eternidade. Essas coisas todas planejadas desde o início, desde a eternidade. Jesus veio e nos deu o exemplo perfeito para seguir, mostrando também que é sempre melhor fazer o que é certo, sempre, sem se importar com as circunstâncias nem os resultados. Sempre melhor fazer o que é certo. Fidelidade, então, é uma decisão individual. Jovens, crianças, homens, mulheres, cada um faz a sua escolha. O que eu vou fazer, se eu vou ficar fiel ou não. Não depende do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. Não depende a minha fidelidade. Eu tenho que escolher. E você tem que escolher a sua. Deus vê tudo e sabe até o que pensamos e sentimos. Ele sente tudo que nós sentimos. Ele sabe antes da hora o que nós vamos pensar, o que nós vamos sentir. Ele nos conhece plenamente. Plenamente. E é por isso que seremos julgados justamente. Deus nos conhece, sabe tudo que nós passamos. Então, quando nós ficarmos lá no trono dele, ele nos julgando vai ser justa, né? Justo o que nós passamos lá. Cabe a nós pensarmos, decidirmos e fazermos o que é certo. Porque como Romanos 14, versículo 12 diz, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um. E como diz Hebreus 4 e versículo 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você pode estar lá numa caverna, bem no fundo da caverna, quilômetros e quilômetros lá embaixo da terra, do solo da terra, e Deus sabe tudo. Deus transforma também as dificuldades em lições. Quando nós passamos pelas coisas, acaba sendo uma lição para nós, melhor do que sentar numa sala de aula. Sem elas, não crescemos. E quando passamos por dificuldades, somos mais qualificados para ajudar outros que experimentam os mesmos problemas. Você já ouviu aquele ditado? De médico e louco, cada um tem um pouco, né? Te pergunto, se seria mais provável você seguir as instruções, então, de alguém que ouviu falar de alguma coisa, ou alguém que já passou por aquilo, ou alguém que já estudou a fundo aquilo que está te falando. Por isso, Deus requer que os presbíteros, pastores, anciões, né, da igreja,
sejam homens fiéis e maduros, casados com uma só mulher, tendo filhos cristãos fiéis, e etc. Tem várias qualificações que ele dá. Mas por que ele dá essas qualificações? Se alguém almeja esse trabalho, esse serviço, então que ele seja assim. Porque é absolutamente necessário passar pelas dificuldades para poder fazer bem essa obra. São aprovados pelo que já passaram. Aprendemos muito por passar pelas dificuldades da vida, pela criação de uma família com filhos. É uma preparação para nosso futuro e para nos preparar a ajudarmos aos outros. Paulo disse em 2 Coríntios 4, versículos de 8 a 11, 2 Coríntios 4, de 8 a 11, em tudo somos atribulados. Ele estava passando dificuldades naquela época. Então, escrevendo aos irmãos em Corinto, falou assim: em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Perplexos, porém, não desanimados. Perseguidos, porém, não desamparados. Abatidos, porém, não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também na vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, passa pelas dificuldades, mas está joia espiritualmente. O livro de Hebreus foi escrito para incentivar os cristãos do primeiro século a ficarem fiéis. Capítulo 2, versículos de 1 a 3 diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Se nós não reconhecermos sempre, e foi isso que foi falado hoje na sala dos homens lá em cima, realmente temos que estar sempre atentos, sempre crescendo, sempre procurando conhecer a palavra, conhecer a Deus através da palavra, e então vivê-la. Hebreus 3, versículo de 6 a 9. Estou escolhendo poucas passagens aqui de Hebreus, mas leia o livro todo, porque foi escrito para incentivar os irmãos a nunca ficarem fracos e caírem da fé. Hebreus 3, de 6 a 19. Um grande trecho. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se, né, aquela palavrinha, palavrão, né? Somos a casa de Deus se que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebeldia, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz.
Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Então, Deus, vendo durante 40 anos as ações, as atitudes, a rebeldia, desobediência, Ele disse: vocês não vão entrar. Somente 3 daquela turma que entraram, e porque eles ficaram fiéis e encorajando. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso. Estou lendo ainda, né? Na palavra de Deus. Hebreus 3, 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, não se afaste, não. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, quer dizer, enquanto estivermos vivos, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até ao fim à confiança que tivemos no princípio. Se nós chegarmos no meio do caminho e caímos fora, não somos fiéis e não entramos no céu. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E quantos que foram? Milhares. Ninguém sabe exatamente quantos, mas milhares que não entraram. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Por causa da obediência, fidelidade, crendo mesmo naquilo que ele diz e obedecendo a qualquer custo. Em Cristo tem custo? Sim. Custa muito. Mas precisamos ficar sempre fiéis. Hebreus 4, versículos de 11 a 13, diz: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Temos que nos esforçar. Temos que realmente tentar, realmente procurar, e quando nós caímos, levantarmos de novo, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada é uma grande palavra de 4 letras. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas naquele dia. Hebreus 10, versículos de 26 a 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo
e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora, segundo a lei de Moisés, quem, perante 2 ou 3 testemunhas, ia morrer. Sem misericórdia. Então, versículo 29. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus. Quer dizer, nós que viemos depois, conhecemos Cristo, conhecemos a vontade dEle, podemos ler, ouvir, entender a mensagem sobre Cristo. Se nós, então, tratamos Ele desse jeito, quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual Ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível isso. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, isso foi escrito há 2000 anos, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Fiquemos, irmãos, fiéis, sempre. Vou terminar dizendo: a luta é grande, sim. Todos nós passamos por dificuldades, por muitas dificuldades. São grandes, mas Deus é maior. Fique firme nele até ao fim, para alcançar o prêmio que nós podemos ganhar. É sua escolha e a minha. Deus nunca diz que a jornada seria fácil, e sim que a chegada valeria a pena. Fiquemos fiéis, independente das circunstâncias da vida. Se você gostaria de receber uma cópia disto aqui para você ler com mais tranquilidade, fale comigo e eu te mando pelo e-mail. Porque eu reconheço que é muita coisa escrita e lida em pouco tempo. Mas fiquemos fiéis até ao fim. Se você gostaria de receber uma oração, pedir uma ajuda dos pastores da congregação e alguns outros irmãos mais experimentados, então venham à frente enquanto nós levantamos para cantar.